Graça e paz, tudo bem com você? Bom, nós vamos dar sequência na nossa leitura diária. Ontem, por motivos pessoais, eu peço até desculpas, eu não consegui postar aqui o nosso vídeo, mas estamos aqui, firmes e fortes, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós vamos ler hoje o capítulo 28 de Jó, e peço que você pegue a sua Bíblia aí comigo, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 28, nós vamos ler o capítulo todo. Aí é uma parte do discurso de Jó ainda, né? Ele começou a sua resposta lá no capítulo, desculpa. No capítulo 26, né, na verdade, ele faz uma crítica e depois ele responde no capítulo 27. E aí nós vamos ver a continuação desse capítulo, né, dessa resposta de Jó. Nós temos por tema aí, a sabedoria tem valor? E é uma pergunta, para nós pensarmos um pouco sobre isso, amém? Eu pesquisei no dicionário e diz assim, sabedoria, né? O dicionário diz que a sabedoria é a qualidade, desculpa, é a qualidade que tem de quem tem o conhecimento profundo, a capacidade de aplicá-lo de forma sensata, tomar decisões e lidar com situações com bom senso. Ou seja, ser sábio é ter o domínio completo daquilo que você está fazendo, é ter aquela paz interior, aquela facilidade de resolver conflitos, de resolver problemas, e uma coisa um tanto quanto difícil, né? E nós vamos aprender aí no capítulo 28, né? Que Jó continua sua resposta trazendo uma reflexão profunda sobre a sabedoria e o conhecimento. No lugar de se achar entendidos, né, de nós nos acharmos entendidos sobre o agir de Deus, esse capítulo vai nos mostrar a incapacidade humana de compreender plenamente a sabedoria divina. E quão grande ensinamento esse capítulo vai nos trazer. Eu rabisquei a minha Bíblia inteira hoje aqui, porque é muita coisa que nós vamos aprender hoje aí nesse capítulo 28. Então, pegue sua Bíblia aí, Jó 28. Versículo 1. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. 4. Abre entrada para as minas. Longe da habitação dos homens são esquecidos, pelos que passam por cima, e assim longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida, como que pelo fogo. 6. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes, desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. 11. Tapa os veios de águas, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Aí nessa parte, né, desse capítulo aí que nós lemos, do versículo 1 a 11, vai falar sobre coisas em que o homem faz para buscar tesouros escondidos na terra. Então, vai falar sobre cavar, sobre ficar pendurado, entrar numa mina, na escuridão, enfim. Jó descreve a busca humana por riquezas e tesouros subterrâneos, como prata, ouro, ferro, cobre, vai falar sobre diversas coisas aí. Os homens exploram as profundezas da terra, escavando túneis e até mesmo encontrando fontes de rios. Trabalham arduamente, extraindo o que há de valioso na terra. E o que esse texto nos ensina? Que embora possamos encontrar tesouros na terra, não podemos encontrar a verdadeira sabedoria, que é algo que só podemos encontrar em Deus. Aqui ele vai trazer toda essa explicação para nos mostrar que coisas preciosas na terra nós podemos até encontrar. Diversas coisas, ouro, prata, enfim. Mas que a sabedoria que nós vamos ver no próximos versículos que nós vamos ler, nós não podemos encontrar em qualquer lugar, né? Já deixa bem clara a diferença entre o conhecimento humano e o conhecimento divino. Aqui, nesse primeiro trecho, mostra o conhecimento humano que obviamente, né, é dado por Deus. Porém, que o homem consegue lá retirar prata, retirar ouro, retirar o cobre, ele consegue fazer diversas coisas. Até água ele consegue achar, ele consegue plantar na terra. Porém, apenas o conhecimento divino, que nós vamos ver na próxima parte aí, que vai nos trazer sabedoria. Podemos obter riqueza material? Sim, mas quem determinou o lugar onde esses tesouros estão escondidos é Deus. Ele é soberano. Nós vamos ler aí dos versículos 12 ao 19 e preste bastante atenção aí na sua leitura, porque esses versículos são, assim, bem intrigantes e trazem muito ensinamento aí para nós. Versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Que pergunta, hein? Depois de tudo isso que ele falou sobre riquezas, ouro, prata, ele pergunta, mas onde está a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. Ou seja, depois de tudo isso que ele falou, o homem cavou, procurou ouro, encontrou prata, fez e aconteceu. Porém, a sabedoria não se encontra na terra dos viventes, ou seja, não está aqui entre nós. Então, continuamos aí. 14. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. 15. Não se cumpra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode se pagar com a prata. Ou seja, a sabedoria não pode ser comprada, nem com ouro, nem com prata. Naquela época, seriam os bens mais valiosos que uma pessoa poderia possuir, né? 16, desculpa.
O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir. Aí eu fui procurar o que era ouro de Ofir. É um ouro que naquela época, né, era de alta qualidade, puro e raro. Então, ou seja, o seu valor, o valor de quem? Da sabedoria, não se pode ser avaliado nem pelo ouro mais puro e fino, nem pelo ouro mais raro. Ou seja, é a coisa que na época eles tinham de mais valioso e ela não poderia se comparar a isso. Nem pelo precioso ônix. Aí fui pesquisar o que era ônix. É uma pedra preciosa, significando honra, autoridade, riqueza. Tinha esse significado, né? Nem por ele poderia, nem pela safira, que é uma pedra preciosa, que significava pureza, sabedoria, beleza divina. Olha só. Então, a sabedoria não pode ser avaliada nem pelo ouro, nem pelo ônix, nem pela safira. São três coisas que naquela época eram demais valiosas. O ouro não se iguala a ela. O ouro é a coisa que nós temos de mais valor, pensando, né, em valor real, em dinheiro, né, enfim. O ouro não se compara a ela. Nem o cristal. O cristal é uma pedra preciosa também, uma joia fina. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. A sabedoria não se pode trocar por joias de ouro fino. 18. Ela faz esquecer o coral. O coral é uma pedra do mar, avermelhada, valiosa. E o cristal, que é uma joia fina. O preço da sabedoria é maior do que das pérolas. Pérolas, uma pedra preciosa e valiosa também. O topázio da Etiópia. Aí fui pesquisar também. Topázio da Etiópia. A Etiópia é um lugar, né? Dando indicação ao lugar. O topázio era uma pedra preciosa de grande valor. Então, mais uma coisa aqui. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra sabedoria nem com ouro puro. Que tremendo, né? Que é assim, essa parte que Jó fala. Ele começa aí com uma pergunta: onde se achará sabedoria? Em que lugar está o entendimento? Né? O ser humano não conhece o valor e não encontra ela na terra dos viventes. E aí ele vai dar, olha, Ofir, ônix, safira, cristal, coral, pérolas e topázio. Ele vai indicar coisas, né? No texto a gente tem que analisar sempre, assim, quando a gente vai ler um texto, a gente tem que analisar na época que foi escrito. Se fosse hoje, seria dinheiro, real, dólar, né? Seria de outra forma. Naquela época, isso eram as coisas mais valiosas que eles tinham, né? Então, para que o povo entendesse, a Bíblia foi escrita para que as pessoas tivessem entendimento, né? E aí a gente vai pesquisando, porque não são coisas que estão hoje no nosso cotidiano. Pelo menos no meu, não tem nenhum cristal, pérola por aqui, né? Ouro de Ofir, não tem nada disso por aqui. Então a gente precisa pesquisar para tentar entender o que é. Então ele pegou tudo de mais precioso que tinha para comparar com a sabedoria. Ou seja, não se compra a sabedoria com nada. Mas onde afinal está essa sabedoria, né? Porque nós vimos aqui os tesouros cavados pelos homens, que os homens podem cavar os tesouros e encontrá-los. Depois nós vemos que nada pode se comprar com a sabedoria. A sabedoria não se pode comprar com nada, com nenhum bem mais precioso que nós tivermos. E aí, aqui nesses versículos que nós lemos, né, fica bem claro que não importa quão habilidosos sejamos, o quanto de riqueza possuímos, não podemos encontrar sabedoria nas coisas. Ou seja, a própria Bíblia nos diz, o ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra. Ou seja, eu não consigo comprar a sabedoria, eu não consigo adquirir sabedoria com coisas terrenas. Só podemos encontrar a sabedoria em Deus. A sabedoria é tão valiosa que nada pode ser comparado a ela. Nada pode comprá-la. Só podemos encontrá-la através do conhecimento de Deus. Podemos conseguir riquezas, bens materiais. Porém, nada que temos pode se comparar a ela. É algo que só podemos encontrar através da busca em Deus, que nós veremos na próxima etapa aí que nós vamos ler do 20 ao 28. Mas de onde vem a sabedoria? Versículo 20. Mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar está o entendimento? Aí já vem outra pergunta, porque no versículo 12 ele também pergunta: mas onde se achará a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Aqui ele pergunta e responde com várias coisas materiais para que a gente possa entender. Não se pode comprar a sabedoria. E aí, aqui ele vai perguntar novamente: mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar está o entendimento? 21. Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Ou seja, a sabedoria não está nos homens, que nós já vimos aqui, a sabedoria não está nos animais e também não está no abismo e na morte. Porque eles dizem: ouvimos falar da sua fama. Ou seja, sabedoria não se encontra lá. 23. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o lugar. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Quando determinou leis para a chuva, o caminho para o relâmpago dos trovões. Então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. 28. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. E aí nós vemos esse trecho final com uma pergunta e uma resposta. No versículo 20, ele faz a pergunta: mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar está o entendimento? E no 28 ele responde: a verdadeira sabedoria é inacessível aos homens. Não podemos acessá-la. Somente Deus conhece e valoriza a verdadeira sabedoria. Primeiro ele nos mostra aqui nesse texto
bens em que podemos conquistar, coisas que conseguimos com o nosso esforço, com a nossa, né, força de vontade, inteligência e tudo mais. Conseguimos conquistar, ok, podemos conquistar prata, ouro, cobre, infinitas coisas nos dias de hoje. Podemos alcançar riquezas, podemos ter um bom trabalho, uma boa colocação social, podemos alcançar tudo isso. Depois ele mostra que nada de mais valioso nessa terra, nem a sua conta bancária, nem os seus milhões, nem o seu carro, nem a sua casa, nada pode comprar a sabedoria. E por fim ele nos mostra, né, aqui no texto, que a sabedoria nós só podemos encontrar em Deus. Que texto tremendo! Se nós pararmos para pensar um pouco nesse texto, que ensinamento! Que ensinamento sobre a sabedoria! Então, como eu disse aqui enquanto a gente foi lendo, nem nos animais, nem nos seres humanos, nem na morte, nem na destruição, podemos encontrar a sabedoria. A sabedoria é um atributo exclusivo do seu Criador. Ou seja, só podemos encontrar sabedoria em Deus. E aí, nos versículos 25 a 27, fica bem claro, né? Como Criador e onde podemos encontrar a verdadeira sabedoria, né? Que ele fala, quando Deus regulou o peso do vento, fixou a medida das águas. Gente, vocês têm noção? Quando Deus regulou o peso do vento. Aqui mostra claramente Deus como Criador, como aquele que controla todas as coisas. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. Então aqui mostra Deus como Criador, onde somente nele podemos encontrar a sabedoria. Fica muito claro aqui ele como Criador. Lá no versículo 28 nós vamos ver a resposta da pergunta que ele fez no versículo 20, que é a mesma pergunta que está no versículo 12, né? Que ele vem aí perguntando, mas onde está a sabedoria então, né? Então ele pergunta, mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? E aí no 28 ele responde. Fica claro entender o que é ser sábio. Ser sábio, a sabedoria, né, envolve um relacionamento correto com Deus e um compromisso de viver plenamente conforme sua vontade. Então, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Temer ao Senhor é a sabedoria. Se afastar do mal é o entendimento. Então, olha aí que coisa simples e fácil, né? Porém, né, como mostrado aqui, nós conseguimos riquezas, conseguimos coisas, conseguimos, né, e nada disso pode comprar sabedoria. Só encontramos a sabedoria em Deus. E a sabedoria é conseguir agir de forma correta, fazer as suas coisas em paz, ter plena confiança naquilo que você está fazendo. Como eu li lá no começo, no dicionário, eu falei para vocês que eu procurei no dicionário, né? A sabedoria é a qualidade de quem tem um conhecimento profundo, a capacidade de aplicá-lo de forma sensata, tomar decisões e lidar com decisões, né? Lidar com as situações com bom senso. Isso é só a sabedoria que pode trazer. E como que nós vamos encontrar essa sabedoria? A verdadeira sabedoria não é apenas um conhecimento intelectual, ser inteligente, né? Mas uma compreensão profunda e um compromisso em viver a vontade de Deus, viver de acordo com os princípios de Deus. Vivemos em um mundo acelerado, cheio de informações, cheios de conhecimento. Devemos buscá-lo com toda certeza. Estudar, fazer uma faculdade, se especializar, buscar entendimento de todas as formas possíveis. É óbvio, isso é claro que nós devemos fazer. Porém, não nos esquecendo do principal. Fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Isso é importantíssimo. É Ele que traga sabedoria aos nossos dias. Podemos ter muita inteligência, ter pós-graduação, faculdade. Se nós não tivermos sabedoria, continuaremos com os mesmos problemas, com as mesmas situações complicadas. Assim como os homens buscam tesouros escondidos, que nós vemos aí do versículo 1 ao 11. Como eles podem fazer para encontrar esses tesouros? E nos dias de hoje, trabalhar incansavelmente, buscar, fazer aplicações, usar o dinheiro, enfim, tem diversas formas hoje de conseguir seus tesouros, né? Nós não vamos lá cavar ouro, né? Ainda que existam pessoas que façam isso, hoje nós não fazemos isso, né? Nós aqui, né? Não fazemos isso. Mas o nosso jeito de buscar ouro é como? Trabalhando, conseguindo dinheiro de alguma forma, com trabalho, enfim, né? Com o trabalho que você exerce aí, né? Nós até podemos e devemos fazer isso, né? Deus quer a nossa prosperidade. Porém, se nós não buscarmos fortalecer a nossa vida com Deus na sabedoria, nada disso vai valer a pena. Nada disso você vai conseguir construir uma vida em paz. Você não vai conseguir, porque você não tem sabedoria. Você não tem sabedoria para lidar com nenhuma situação complicada. Com nenhuma situação até fácil às vezes, né? Assim como os homens buscam os tesouros escondidos, devemos buscar a face do nosso Deus. E como fazemos isso? Oração, jejum, busca, leitura da palavra, que é o que nós temos feito aqui diariamente, nos fortalecendo e congregando. Por que congregar? Por que ir à igreja? Por que isso é importante? Lá em Provérbios 27, versículo 17, vai dizer: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Nós não podemos viver sozinhos. É o outro que vai nos ensinar a ser melhores. É o outro que vai nos capacitar a ser melhores. Não dá para viver sozinho. Então é importantíssimo congregar. Quando você se sentir distante de Deus, distante, fraco, sem coragem, é o outro que vai te ajudar. Quantas vezes pessoas, e até hoje, não só no passado, mas até hoje, pessoas me seguram de pé em oração. São as orações das pessoas, o amor pelo próximo, o cuidado que o próximo tem por você, que vai te manter em pé.
E essa sabedoria em Deus a gente só consegue com o outro, ajudando, pedindo ajuda. É isso, relacionamento. O ferro se afia com ferro. E uma pessoa, pela presença do seu próximo, precisamos congregar. Se você está sem igreja, se você está sem congregar, está vendo cultos online aleatório, procure uma igreja. Se fixe, procure um lugar onde você pode ficar, onde você pode congregar, um lugar que você se encontre ali. Precisamos disso. Além de tudo isso, orar, jejuar, ler a palavra, que é o que a gente tem feito aqui diariamente, nos fortalecendo e congregando. Precisamos congregar. Então, 3 etapas que aprendemos hoje aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu peço desculpa, mas é muita coisa que tem aqui para nos ensinar. Eu não quis repartir, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? É um texto muito complexo e muito, muito importante. Primeiro, ele nos mostra aqui como conseguir nossos tesouros, que é importante, que os homens podem e devem conseguir essas coisas. Segundo, ele nos mostra que nenhuma dessas coisas que nós conseguimos, que nós conquistamos, que nenhum dinheiro no mundo vai comprar a sabedoria. E por fim, ele nos ensina como buscar a sabedoria e o entendimento, temendo a Deus e nos afastando do mal. Que essa palavra possa abençoar o seu dia, abençoar a sua vida, e que nós possamos estar aqui firmes e fortes, cumprindo o propósito do Senhor, em temê-lo e em nos afastar do mal, buscando ao Senhor, buscando a sabedoria do Senhor. Deus abençoe seu dia e que possamos estar aqui amanhã para a glória do Senhor, lendo mais uma porção da sua palavra, em nome de Jesus. Até o próximo.